Boa tarde a todas e a todos. Eu passo a palavra ao eminente mestre de cerimônias para dar início à solenidade. Senhoras e senhores, boa tarde. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, nesta sessão solene, dará posse à Sua Excelência, o senhor Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto, no cargo de juiz membro titular deste tribunal, e Sua Excelência, o senhor Juiz Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, no cargo de juiz membro suplente desta Corte Eleitoral. Esta solenidade está sendo realizada por videoconferência e transmitida ao vivo pelo canal oficial deste tribunal no YouTube, respeitando as recomendações das autoridades sanitárias e do poder público em virtude da pandemia do novo coronavírus, que nos obriga a observar o distanciamento social para evitar a propagação da Covid-19. Participam desta solenidade, integrando a mesa de honra, as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba; o excelentíssimo senhor juiz federal Manuel Maia de Vasconcelos Neto, diretor do Foro da Justiça Federal na Paraíba; o excelentíssimo senhor doutor Fábio Andrade Medeiros, procurador-geral do Estado da Paraíba, representando Sua Excelência o senhor João Azevedo Lins Filho, governador do Estado da Paraíba; o excelentíssimo senhor deputado estadual Janduí Carneiro, representando o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba; a excelentíssima senhora vereadora Elisa Virgínia, vice-presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, representando o vereador Valdir José Dosley, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa; o excelentíssimo senhor Rodolfo Alves Silva, procurador regional eleitoral; o excelentíssimo senhor Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro Pinto, procurador-chefe da República na Paraíba, Ministério Público Federal; o excelentíssimo senhor Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, Paraíba; o excelentíssimo senhor juiz de direito Max Nunes de França, presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba; e a excelentíssima senhora juíza federal Mádia Moura, presidente da Associação dos Juízes Federais da 5ª Região. Solicitamos aos presentes que se posicionem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro, reproduzido em mídia digital. E o teu futuro espelha essa grandeza.
Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostenta os estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem treme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Podem sentar. Participam também desta solenidade aqui na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba as seguintes autoridades: Excelentíssimo Senhor, Juiz Federal da 13ª Vara da Secretaria Judiciária da Paraíba, Emiliano Zapata de Miranda Leitão, o Excelentíssimo Senhor, Juiz Federal, Dr. Sérgio Murilo Vanderlei Queiroga, o Excelentíssimo Senhor, Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento, o Excelentíssimo Senhor Dr. Bruno Teixeira de Paiva, Juiz Federal, o Excelentíssimo Senhor Dr. Geraldo Emílio Porto, Juiz-Diretor do Fórum Criminal da Capital, o Senhor Luiz Humberto de Azevedo Melo e a Senhora Marina Palmeira Sobral de Azevedo Melo. Temos a honra de anunciar a palavra de Sua Excelência, o Senhor Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, presidente deste Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, para conduzir esta solenidade. Cumprimentando a todas e a todos, declaro aberta esta sessão solene, na qual tomará posse Sua Excelência, o Senhor Juiz Federal Bianô Arruda Bezerra Neto, no cargo de juiz-membro titular deste tribunal. E Sua Excelência, o Senhor Juiz Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, no cargo de juiz-membro suplente desta Corte Eleitoral. Submeto à apreciação da Corte a ata da sessão anterior. Não havendo objeções, declaro-a aprovada. Convido Sua Excelência, o senhor juiz Arthur Monteiro Lins Fialho, e Sua Excelência, o senhor desembargador Leandro dos Santos, para conduzirem o juiz federal Bianô Arruda Bezerra Neto ao plenário. Convido Sua Excelência, o senhor juiz federal Bianô Arruda Bezerra Neto, para prestar o compromisso regimental na condição de membro efetivo deste regional. Prometo, bem e fielmente, cumprir os deveres inerentes ao cargo no qual agora sou investido, de acordo com a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil. Assim prometo. Recomendo à secretária da sessão, doutora Alexandra Maria Soares Cordeiro, que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse do Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Bianô Arruda Bezerra Neto, no
cargo de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, na categoria Juiz Federal. Aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2021, na sala de sessões deste tribunal, perante o Tribunal Pleno, prestou compromisso e tomou posse o excelentíssimo senhor Bianor Arruda Bezerra Neto, no cargo de juiz membro efetivo, na categoria de Juiz Federal, por escolha do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, conforme consignado no ofício 651 de 2021 e 4 de agosto do mesmo ano, subscrito pelo excelentíssimo senhor desembargador-presidente Edilson Pereira Nobre Júnior, em decorrência da vaga resultante do término do biênio do excelentíssimo senhor Rogério Roberto Gonçalves de Abreu. Na ocasião, o eminente empossando prometeu bem e fielmente cumprir os deveres do referido cargo e apresentou sua declaração de bens, com indicação das fontes de renda nos termos da Lei 8.730, de 93, e da Instrução Normativa TCU número 87, de 12 de agosto de 2020. E para constar, eu, Alexandra Maria Soares Cordeiro, secretária, mandei lavrar este termo, que vai assinado pelo compromissado e pelos demais membros da Corte. Convido Sua Excelência, o senhor Juiz Federal, Bianor Arruda Bezerra Neto, para assinar o termo de compromisso e posse. Convido Sua Excelência, doutor Bianor Arruda, para tomar assento na Corte. Dando continuidade, declaro empossado Sua Excelência, o senhor Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto, no cargo de juiz membro titular do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Convido mais uma vez o doutor Arthur Monteiro Lins Fialho e o desembargador Leandro dos Santos para conduzirem o juiz federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu ao plenário. Convido Sua Excelência, o senhor Juiz Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, para prestar o compromisso regimental na condição de juiz membro suplente deste tribunal. Prometo, bem e fielmente, cumprir os deveres inerentes ao cargo no qual agora sou investido, de acordo com a Constituição Federal e as leis da República Federativa do Brasil. Assim o prometo. Recomendo à secretária da sessão, doutora Alexandra Maria Soares Cordeiro, que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo senhor Juiz Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, no cargo de membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, na categoria de Juiz Federal. Aos 9 dias do mês de setembro de 2021, na sala de sessões deste tribunal, perante o Tribunal Pleno, prestou compromisso e tomou posse o excelentíssimo senhor Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, como membro substituto na categoria de Juiz Federal, por escolha do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, conforme consignado no ofício 651 de 2021, de 4 de agosto do mesmo ano, subscrito pelo excelentíssimo senhor desembargador federal presidente Edilson Pereira Nobre Júnior, em decorrência da vaga resultante do término do biênio do excelentíssimo senhor Sérgio Murilo Vanderlei Queiroga. Na ocasião, o eminente empossando prometeu bem e fielmente cumprir os deveres do referido cargo. E para constar, eu, Alexandra Maria Soares Cordeiro, diretora-geral, mandei lavar este termo, que vai assinado pelo compromissado e pelos demais membros da Corte.
Declaro empossado Sua Excelência o senhor Juiz Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu no cargo de juiz membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Peço licença a todos da Corte para iniciar cumprimentando o eminente presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador Saulo Henrique de Sá e Benevides. Cumprimentar todos, em nome dele, cumprimento todas as autoridades que estão presentes aqui através da virtual. Cumprimentar todas as autoridades já mencionadas e acrescentar o doutor Carlos Romero, que chegou agora recentemente, promotor de justiça, e o desembargador Ricardo Vital, nosso presidente da Escola da Magistratura Paraibana. Excelentíssimo senhor desembargador Leandro dos Santos, vice-presidente e corregedor desta Corte, em cujo nome saúdo os outros membros. Emérito Procurador Regional Eleitoral, Dr. Rodolfo Alves Silva, em nome de quem rendo homenagens a todos os membros do Ministério Público, servidores da Casa, competentes, briosos e abnegados, a quem rendo os melhores, efusivos e indistintos cumprimentos, na pessoa da doutora Alessandra Maria Soares Cordeiro, diretora-geral. Demais autoridades civis, militares e eclesiais que acompanham esta solenidade, presencialmente ou através da rede mundial de computadores. Minhas senhoras, meus senhores, que tempos são estes em que temos que defender o óbvio? Dramaturgo, poeta e encenador alemão do século XX, a pronúncia Brecht Bertolt. É deveras honroso poder, na condição de presidente deste regional, participar da litúrgica solenidade de posse do emérito Dr. Bianor Arruda Bezerra Neto, como membro efetivo na nobre categoria juiz federal, no colendo TRE-PB, decorrente do fim do biênio do Dr. Rogério Abreu, e por obediência ao comando do artigo 120, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal de 88. Engalana-se esta Corte, então, para receber seu novo integrante, egresso como destacado da Magistratura Federal de primeiro grau, por indicação do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A mim me foi confiada a honorável missão de saudar Sua Excelência em nome da instituição. E assevero que não é tarefa difícil, posto ser ele, empossando, notoriamente conhecido na orbe jurídica e acadêmica, sobremaneira pela honradez, hombridade, galhardia e inquestionável competência na sua atuação. Antes, porém, cabe-me fazer um indeclinável registro na linha de que momento de despedida é momento igualmente de agradecimento. Por 2 anos, este regional privou, em sua composição, da presença marcante do Dr. Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, a quem o empossando ora sucede. O emérito Dr. Rogério, de ação sempre serena, equilibrada, parcimoniosa e indistintamente elegante, trouxe destacadas luzes às discussões e embates jurídicos da Corte. Um estudioso do direito que não se limita ao raso, mas aprofunda seu olhar, crítico e não menos erudito, sobre os temas submetidos ao crivo do colegiado, com fincas no postulado da distribuição de justiça. Aliás, posso assegurar, doutor Rogério, falo por mim, mas presumo e tenho certeza, com eco nas vozes dos demais, que Vossa Excelência deixa uma marca no TRE. Deu-nos lições de desapego à letra fria da lei, eis o papel do juiz, de prestígio à colegialidade, de confronto saudável entre pontos de vista distoantes e, especialmente, de submissão ao entendimento da maioria, sem, por óbvio, deslembrar ou abrir mão da necessária altivez insta ao bom julgador, exegeta nato. Nessa aura, engrandecemos todos, como pessoas, cidadãos e instituição.
Receba, pois, nossa mais elaborada e efusiva gratidão, Dr. Rogério, e, claro, os votos de perene êxito na sua já consagrada missão judicante. Na mesma linha do sucedido, o empossando é, indiscutivelmente, detentor dos melhores predicados. Ostenta currículo invejável, rico e burilado. Atualmente é juiz federal com jurisdição na 3ª relatoria da turma recursal da Justiça Federal da Paraíba e diretor da Escola da Magistratura Federal da 5ª Região, Núcleo Paraíba, ESMAF-PB, já tendo integrado a Turma Nacional de Uniformização do Conselho de Justiça Federal entre 2016 e 2020. Antes foi procurador da Fazenda Nacional, 2000 a 2005, e diretor da Escola Superior da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Incursionando pela área acadêmica, enverga os títulos de mestre em Direito pela UFPB e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. É ainda docente da UEPB, coordenador do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e autor do livro O que define um julgamento e quais os limites do juiz, publicado pela editora Noeses e lançado em São Paulo em dezembro de 2017. Ingressou na Magistratura Federal em 2005, aprovado com destaque no sabidamente rígido e dificílimo concurso para investidura no cargo de juiz federal, exercendo a judicatura como substituto até a sua titularidade em 2011. Passou pelas 1ª e 7ª varas federais em João Pessoa, pelas 4ª e 10ª em Campina Grande, pela 11ª e 12ª em Monteiro e Guarabira, respectivamente, até que em 2014 tornou-se membro da turma recursal da Justiça Federal, da qual foi presidente do biênio 2017-2019. Vossa Excelência, vê-se às escâncaras, enverga um cabedal peculiar de tentos em sua extensa ficha curricular e profissional, apesar da juventude que se evidencia a olhos nus. Chega para dar um tônus a esta corte, que já tem em sua composição juristas de escola, todos igualmente com destacado e vasto repertório intelectual e moral. Não há dúvida de que é privilégio integrar a Corte Eleitoral, motivo de júbilo e regozijo, bem assim de clarividente incremento profissional. Mas, ao mesmo tempo, desponta como enorme responsabilidade, sobretudo de cunho institucional social. Vivenciamos hoje o ataque sistemático, ignóbil e vil ao judiciário. Há um propósito odioso de instalação do descrédito, da descrença e da disseminação das fake news. Visivelmente, atravessamos uma crise institucional instalada, temerária sob todas as óticas. Descredibiliza-se ao sabor de discursos de conteúdo vazio e desprovidos de fundamento técnico a atuação da Justiça Eleitoral. Põe-se em xeque a lisura das eleições e até o funcionamento e rigidez das urnas eletrônicas, que são, intransponivelmente, o maior avanço tecnológico de comprovada inviolabilidade dos derradeiros idos. Em última ratio, é a democracia, este valor caro e inegociável, inalienável que está em jogo. A esperança deve encontrar guarida na atuação incisiva e enérgica do judiciário, pois é nele, ainda a despeito de todos esses arranhões, que o cidadão acredita sua crença, por entendê-lo como poder que não sucumbe, ou não deveria, às horrendas e repugnantes mazelas da corrupção, da ilegalidade, da improbidade e dos desvios de padrões de ética e honestidade, esses que são universais. Diante disso, não podemos esmorecer. Não nos é dado, como agentes ativos de permanente transformação social, entibiar diante do contexto e das adversidades impostas pela realidade atual. É o judiciário, tive a oportunidade de dizer por ocasião da posse do Dr. José Ferreira Ramos Júnior, neste TRE, e torna a verberar, dada a relevância, invocando as hoje distantes lições da disciplina, Introdução ao Estudo do Direito, a derradeira tábua de salvação da humanidade. Nossa atribuição, por impositivo constitucional, de assegurar o equilíbrio da disputa eleitoral, a lisura e segurança do pleito e a garantia da isonomia entre os candidatos e atores envolvidos, com a aplicação das mesmas regras e leis, sem distinção de qualquer natureza. Também nossa, destarte, a missão caríssima de dar concretude à talvez mais relevante faceta da democracia, o exercício do sufrágio. Como juiz sério, dedicado, probo, cônscio dos deveres, comprometido e compenetrado no seu exercício funcional, Vossa Excelência não terá dificuldades de assimilar a dinâmica e relevância da incursão que se inicia e que seguramente será profícua e exitosa.
Em arremate, a minha singela e brevíssima fala. Renovo cumprimentos ao novel membro, augurando-lhes votos de sucesso pleno no mistério agora assumido, convicto de que, com os atributos e predicativos que lhes são próprios, contribuirá para o aperfeiçoamento da atividade fim do regional, na incessante e incansável busca da entrega de célere e eficiente jurisdição. Bem-vindo, doutor Bianor. Muito obrigado. Convido Sua Excelência, o senhor Rodolfo Alves Silva, Procurador Regional Eleitoral, para saudar o juiz membro titular Bianor Arruda Bezerra Neto, em nome do Ministério Público Federal Eleitoral. Senhor presidente, boa tarde a todos e a todas. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento toda a Corte Eleitoral. Uma especial saudação ao meu amigo de longa data, doutor Bianor Arruda Bezerra Neto, empossando neste momento, já empossado no cargo de juiz-membro desta Corte de Justiça Eleitoral. Desembargador Saulo Benevides, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, em nome de quem saúdo todos os juízes estaduais aqui presentes. Uma especial saudação ao doutor Manuel Maia, em nome de quem cumprimento todos os juízes federais que abrilhantam e felicitam este momento na Justiça Eleitoral. Excelentíssimo doutor Fábio Andrade de Medeiros, representando o excelentíssimo governador do Estado da Paraíba, em nome de quem saúdo todas as demais autoridades do Executivo. Excelentíssimo deputado estadual Jean Duy Carneiro, neste ato representante o digno presidente da Assembleia Legislativa, doutor Adriano Galdino, em nome de quem saúdo as demais autoridades legislativas que acompanham esta solenidade. Excelentíssimo Carlos Romero, Lauria Paulo Neto, doutor promotor de justiça, em nome de quem também saúdo todos os promotores de justiça e promotores eleitorais que nos acompanham. Excelentíssimo doutor Rodrigo Nóbrega de Farias, em nome de quem saúdo todos os advogados e advogadas aqui presentes que também nos acompanham. Excelentíssimo e dileto colega, doutor Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro Pinto, procurador-chefe da Procuradoria da República na Paraíba, em nome de quem saúdo os colegas procuradores da República que nos acompanham. Senhor presidente, inicialmente peço licença para falar deste momento, que é um momento ímpar na minha vida profissional. Hoje é minha última saudação aqui representando o Ministério Público Eleitoral nesta Corte, em razão da proximidade do término do meu biênio, e eu tive e tenho hoje a grata satisfação de fazê-lo, dando as boas-vindas a esse dileto amigo de longa história, e os senhores e as senhoras entenderão por quê. E estou me atrevendo a fazê-lo de viva voz, sem escrito, correndo o risco de falhar, mas prefiro este risco. E o doutor Bianor certamente saberá compreender eventual falha neste momento, se vier a ocorrer. De início, cumprimentar o dileto colega e amigo. Não tem como iniciar sem falar de suas raízes. A origem sertaneja de seus pais,
senhor Severino Queiroga, em memória, e a senhora Ednir Queiroga, satisfação revê-la neste ambiente, e ver que essa base familiar, que conta com seus irmãos, colega de trabalho, dileto amigo também, do Marcos Alexandre, procurador da República, doutora Isabela, evangelista, médica, doutora Avani de Carvalho, a presença de sua esposa, doutora Ana Virgínia, e seus filhos, Miguel e Bianca. Preferi nominá-los porque, como eu disse, é um momento especial e nada existe aqui que não esteja rodeado por todas essas pessoas especiais em sua vida. Tive o privilégio de conviver, já se vão aí quase 30 anos que nos conhecemos, e pude, felizmente, compartilhar de alguns poucos momentos, mas importantes momentos, ao lado dessa família tão especial para mim. O segundo ponto, senhor presidente, a Igreja Corte, todos os presentes, que me faz ser tão especial este momento, é a origem desta amizade, lá desde os idos de 1994, não temos por que esquecer essas datas, porque isso faz parte da nossa vida, quando iniciamos na faculdade, na mesma turma, e boa parte dos nomes já citados aqui integraram essa turma da Faculdade de Direito, a turma desembargador Martinho Lisboa, nominada na época, doutor Adelmar Regis, aqui presente, sempre lembra uma passagem a qual atribui ao saudoso professor Sabino Ramalho, e que teria sido talvez uma turma diferenciada desta turma, e não só pelo quilate dos profissionais, não só do doutor Bianô, mas fizeram sua história aqui neste tribunal, doutor Emiliano Zapata, dileto amigo, doutor Sérgio Murilo Vanderlei de Queiroga, no mesmo ano, mesma turma, só que na parte da noite, doutor Rogério Abreu. Contamos com a dileta felicidade de termos sido colegas de servidores desta corte, doutora Helena Ribeiro Coutinho, doutor André Soares, e advogados eleitoralistas, como doutor Rodrigo Nóbrega, doutor Adelmar, já citado, doutor Carlos Romero, promotor de justiça. Vejam os senhores e as senhoras, que felicidade eu pude desfrutar ao lado de tantos colegas e tão bons profissionais que enobrecem as diversas áreas da área jurídica paraibana, cenário jurídico paraibano, eleitoral também. E, vindo hoje para cá, me deparei ouvindo uma música que diz mais ou menos assim a sua passagem. Presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque, apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Esse é um trecho de uma música também que nos marcou a época, do cantor cearense, Belchior, e que nos toma de emoção por lembrar também um grande colega, já em memória, nosso querido Dário Raposo Ramalho Neto, que tenho certeza que, se hoje fôssemos fazer uma homenagem à turma, talvez fosse esse o nome a ser atribuído a esta turma. Isso, senhoras e senhores, são pequenas passagens de um período ímpar da universidade, onde começou a minha amizade, nosso conhecimento e a admiração do
estudante, do profissional, da pessoa, do atual juiz federal, Bianor Arruda Bezerra Neto. Na sequência, tive a grata satisfação também de sermos aprovados em conjunto para o concurso de Procurador da Fazenda Nacional, já citado pelo senhor presidente, cargo ocupado pelo Empossando, à época, nos anos de 2000. Concurso esse, bem lembro, de uma passagem do doutor Emiliano, concurso esse que foi realizado ainda à época, quando estávamos concluindo o curso, e muito me marcou não só a aprovação, mas todo o preparo que passamos e tivemos a sorte de integrarmos as hostes, as hordas da Procuradoria da Fazenda Nacional, e, na época chefiada aqui pelo nosso querido amigo João José, então procurador-chefe da Fazenda, atual advogado, e que trilhou nessa turma passos que foram bem demarcados em nossas vidas e no nosso crescimento profissional. Deste período, caríssimo Bianor, vem a admiração maior ainda pelo seu preparo intelectual, denodo no exercício do cargo, que culminou mais à frente na defesa de sua tese de doutorado, intitulada O papel dos valores na construção da decisão judicial. Vejam, então, senhoras e senhores, que o Empossando, além de todo esse vasto currículo, ele traz uma centelha de conhecimento muito especial para o momento que nós vivemos e que vai certamente reforçar, qualificar, especializar ainda mais o saber jurídico eleitoral em nosso Estado, que tem nesta Corte Eleitoral uma fonte, ou a sua principal fonte, de delimitação. Então, caríssimo amigo, meu desejo é que esses 2 anos que se iniciam neste momento sejam bastante frutíferos e diferenciados em sua vida profissional, que a sua família certamente saberá compreender as dificuldades e os momentos pelos quais nós passamos quando estamos aqui à frente desta missão, principalmente durante o período eleitoral, estrito senso, digamos assim, e tenho certeza que ganha e muito a Justiça Eleitoral com a sua chegada. E renova a minha felicidade de estar presente neste momento, podendo saudá-lo e oferecer-lhe um grande abraço presencial, depois de tanto período, né, recente agora nessa pandemia, que nos fez afastar de tantas pessoas que gostamos. Então, seja bem-vindo, toda sorte, toda felicidade do mundo, e torço para que esses 2 anos sejam diferenciados em sua vida, como toda a sua vida tem sido. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido Sua Excelência, o senhor advogado Érico Macedo, para fazer a saudação ao juiz membro titular Bianor Arruda Bezerra Neto, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Seccional Paraíba. Excelente senhor presidente, esse egresso Tribunal Regional Eleitoral, em nome de quem eu cumprimento os demais integrantes deste tribunal,
Excelentíssimo senhor desembargador Saulo Henriques Benevides, que está aqui na nossa sessão virtual, em nome de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Judiciário Estadual, excelentíssimo senhor juiz federal Manuel Maia, em nome de quem eu cumprimento os inúmeros amigos aqui, juízes federais, presentes nessa sessão, excelentíssimo senhor doutor Fábio Andrade, aqui representando o governador do Estado da Paraíba, excelentíssimo senhor deputado estadual Janduí Carneiro, representando o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, excelentíssima senhora vereadora Elisa Virgínio, vice-presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, também representando o presidente da Câmara, excelentíssimo senhor doutor Rodolfo Alves, procurador-geral eleitoral, excelentíssimo senhor Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro Pinto, procurador-chefe da República na Paraíba, excelentíssimo senhor Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, excelentíssimo senhor juiz de direito Max Nunes de França, presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba, excelentíssima senhora juíza federal Madja Moura, presidente da Associação dos Juízes Federais da Paraíba, senhora Edni Queiroga e Ana Virgínia, mãe e esposa do doutor Bianô Arruda. No dia 5 de outubro, próximo, a Constituição Federal celebra 32 anos de existência. Com esse instrumento, a sociedade brasileira escolheu viver sob um regime democrático de direito. Não há dúvidas que as ideias, os princípios e os valores inscritos na Constituição de 88 foram suficientes para conduzir o destino da nação até o presente momento. As conquistas alcançadas no campo social e político evidenciam não só a importância de respeito ao que plasmado na nossa Carta Constitucional, mas, sobretudo, que eventuais avanços devem ocorrer sempre por meio do aprimoramento das nossas instituições. A Justiça Eleitoral exerce um papel fundamental na manutenção das mais caras garantias constitucionais e, principalmente, no aprimoramento de nosso sistema político. Nesse sentido, não custa lembrar os avanços alcançados, especialmente no que tange à lisura e à isonomia no processo eleitoral. Combateu-se fortemente o coronelismo, as fraudes eleitorais e o abuso do poder econômico, âmbitos nos quais obtivemos nítidos e destacados avanços. Esse é um trabalho conjunto e coordenado de juízes, membros do Ministério Público e da Advocacia, sempre convocados a interpretarem a Constituição de modo a manter rígida a democracia. Acreditamos firmemente na maturidade da sociedade brasileira e que essa vivência contribuirá, ainda mais, para o aprofundamento do nosso sistema democrático. Nesse sentido, senhor presidente, não posso deixar de ressaltar o papel fundamental da advocacia eleitoral no processo de evolução do direito eleitoral. O advogado participa de todas as formas desse processo, orientando seus clientes, prevenindo ou incentivando litígios, exercitando a argumentação e, com isso, enriquecendo os debates no qual expõe valores sociais e jurídicos e traz segurança jurídica. É correto afirmar, assim, que uma advocacia livre e cada vez mais qualificada constitui elemento essencial para o aprimoramento do nosso sistema democrático. Os problemas mais atuais da justiça eleitoral, como bem ressaltado por Vossa Excelência, senhor presidente, porém, estão centrados na necessidade de acompanhamento da evolução tecnológica, particularmente nos novos instrumentos de comunicação, que avançam e se renovam numa velocidade muito superior à nossa capacidade responsiva. Nas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, em seu discurso de posse, essa é uma das grandes preocupações da justiça eleitoral. Essa problemática tem nos forçado a revisitar assuntos aparentemente consolidados na jurisprudência, tais como a liberdade de expressão e os limites da atuação do Poder Judiciário. Não por acaso os temas do momento e, por que não dizer, da semana. Nessa ordem de ideias, é inocente imaginar que o Tribunal Superior Eleitoral
seja capaz de, sozinho, corrigir todas as distorções que existem e que irão continuar a se reinventar na chamada transformação digital. Essa é uma tarefa que fica a cargo dos juízes de primeira instância e dos tribunais regionais federais, eleitorais. É aqui que a coisa acontece, o que evidencia a importância fundamental dos chamados TREs no aprimoramento do nosso sistema eleitoral e, via de consequência, da democracia. Mas estou aqui para saudar o doutor Bianô Arruda. Conheço-o bem, afinal de contas, é o meu melhor amigo. Posso dizer que, além de um excelente juiz, é um homem extremamente íntegro e de uma cultura invejável. É um pai de família exemplar, daqueles que não se fabricam mais. É um grande filho também. Liga todos os dias, várias vezes, para sua mãe. Construiu, junto com Ana Virgínia, sua esposa, uma família elogiável, com os filhos Bianca, Miguel e, por que não dizer, Ana Virgínia, com Pandora, a cadelinha do casal. São muito unidos e compartilham até mesmo da mania incômoda aos amigos de gostarem apenas de um restaurante em apenas um dia da semana e sempre cedo. Mas eu gostaria de citar duas qualidades do nosso empossando que se confundem e se retroalimentam: o compromisso com a excelência e o conhecimento multidisciplinar. Dr. Bianô lê e fala, sobretudo, com uma desenvoltura surpreendente. Não posso tocar em um assunto que seja interessante e, semana seguinte, ele volta, tendo estudado acerca do tema com profundidade impressionante. Sinceramente, não sei como consegue. Tais características também se evidenciam em sua vitória e trajetória profissional. Ele foi assessor da Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba e depois aprovado em concurso para procurador da Fazenda Nacional, tendo sido o chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional em João Pessoa. Foi também diretor da Escola Superior da Procuradoria da Fazenda Nacional e, desde 2015, é juiz federal. Compõe e presidiu a turma recursal na Paraíba, atuou como desembargador no TRF da 5ª Região várias vezes e integrou recentemente a TNU dos Juizados Especiais. Paralelamente a tudo isso, Bianô foi professor do IESP na Paraíba, da Escola de Magistratura do Trabalho e é professor da Universidade Estadual da Paraíba, da Escola de Magistratura e da Escola Superior de Advocacia, todos na Paraíba. É professor conferencista de âmbito nacional e professor do IBET, o mais importante instituto brasileiro nessa área, com quem tenho a honra de coordenar aqui na Paraíba. Afora tudo isso, como disse Vossa Excelência, senhor presidente, Dr. Bianô fez mestrado na UFPB e doutorado na prestigiosa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Um currículo, enfim, que combina advocacia pública estadual, advocacia pública federal, atuação como juiz federal de competência ampla, do Juizado Especial Federal, de um Tribunal Superior, a TNU, além da atuação como professor em diversas áreas e de coordenador de instituições de ensino. Tudo isso com muito sucesso, o que me faz crer o quanto o empossando fará bem ao TRE da Paraíba. Seus escritos de direito, entretanto, talvez revelem mais claramente aqui os pontos que quero ressaltar. Vejamos apenas alguns deles. Em 2000, escreveu sobre um tema relacionado à tributação estadual em seu artigo intitulado ICMS e Substituição Tributária para Frente. Seu ponto de vista, que na época era contrário ao entendimento do STF, acabou prevalecendo numa reviravolta da jurisprudência da Suprema Corte. Antes mesmo de assumir o cargo de juiz federal, já expressava sua preocupação no atendimento da prestação jurisdicional ao escrever ensaios sobre a jurisdição federal. Em 2015, por sua vez, escreveu sobre limites da interpretação jurídica e o direito que queremos ter. E um artigo que deixa ver seu lado humanístico denominado Júpiter, Hércules e Hermes e a efetivação dos direitos sociais. A prova de seu compromisso com o exercício da judicatura se revela em muitos ensaios, tais como Coisa Julgada, Limites e Relativização, mas, afinal, qual é o conceito de precedente no Brasil? E as regras do jogo tributário e retroatividade dos precedentes. E sua necessidade de saber e ensinar se manifestam ainda nos seguintes artigos: homologação de acordos nas varas federais da Justiça do Trabalho e o pleito de benefício previdenciário junto ao INSS.
e entidade beneficente de assistência social, instituição de educação sem fins lucrativos. Preocupado com o acúmulo de processos no judiciário, tratou sobre arbitragem, numa abordagem absolutamente inovadora, em 2 artigos. Não há óbice normativo que impeça a arbitragem em matéria tributária e questões tributárias devem ser submetidas a árbitros. Também fez profundas reflexões sobre filosofia do direito e hermenêutica, os artigos intitulados "Não é possível prever como será a interpretação jurídica". Hermenêutica tem uma função de estruturação do ordenamento jurídico e interpretação não é o mesmo que argumentação judicial. Também tratou sobre um dos temas mais atuais, limites dos juízes e tribunais em suas decisões judiciais, sobre as regras do jogo tributário e como a partida termina, e construção e justificação da decisão judicial. Espero que as senhoras e os senhores não tenham se perdido. O Dr. Bianor Arruda escreve com competência e absoluta desenvoltura sobre intricados, não simples, intricados temas de hermenêutica, filosofia, direito processual civil, direito tributário, direito previdenciário, direitos sociais e arbitragem, pelo menos até agora. Nenhum de seus trabalhos, porém, expressa melhor a busca incessante pela precisão e seriedade intelectual de que o trabalho de conclusão do doutorado da PUC, sob o apoio e inspiração do mestre de todos nós, o professor Paulo de Barros Carvalho, que recebeu 10 na sua banca de qualificação. Mostra a preocupação com ultrapassar a camada superficial do direito material, avançando para buscar identificar propriamente, aspas, o que define o julgamento e quais os limites do juiz. Formulou uma teoria da decisão judicial. Convenhamos, esse é um tema que só passa pela cabeça de quem realmente mergulhou no objetivo de fazer o seu melhor, especificamente no que tange ao exercício da judicatura. Sobre o conteúdo do trabalho, e eu já estou concluindo, senhor presidente, vou pegar por empréstimo 2 pequenos trechos do prefácio do professor Paulo de Barros Carvalho no livro. Esse livro que ele lançou em 2017 já está na 2ª edição, que falam um pouco dessa excelência do trabalho do Dr. Bianor. Diz o professor Paulo de Barros Carvalho, abro aspas, entre tantas qualificações positivas que poderia ressaltar neste livro, uma, porém, quero mencionar com entusiasmo. O caminho proposto para construir a decisão judicial, com suas observações ancilares, pedindo licença para fazer com as palavras do próprio autor. E o professor Paulo transcreve um trecho do livro que não cabe aqui eu trazer para os senhores, mas após a transcrição, diz o professor Paulo de Barros Carvalho, transcrevi o fragmento de texto por entender que qualquer modificação, porventura inserida, certamente alteraria a clareza do pensamento. Tão preciso me pareceu assim exposto por Bianor Arruda. Trata-se de alguém que conhece efetivamente o construtivismo lógico-semântico e dele sabe fazer uso apropriado, operando com a destreza de um magistrado experiente. Minhas senhoras e meus senhores, tudo com o empossado é assim, feito com muita excelência e empenho. Certa vez fui pego nessa seriedade. Convidei-o para voltar ao surf, nosso esporte de adolescência. Após relutar num primeiro momento, ele assumiu que queria aquilo. Para os que não sabem, o surf é um esporte que exige acordar cedo para pegar as melhores condições do mar. Pois bem, eu realmente não sabia onde estava me metendo. A partir dali, ele queria acordar todo final de semana, às 4 horas da manhã, ou antes, né, Ana Virgínia? E pegar a estrada e sair cedo para a praia. Desde então, sempre penso 2 vezes em convidá-lo para alguma empreitada. Para se ter uma ideia dessa raça e dessa determinação, hoje o Dr. Bianor faz isso para o surf, para a natação. A última maratona de que participou, que eu vi no Instagram, foram 9 quilômetros de natação. E para a bicicleta, que, segundo soube recentemente, a próxima aventura é ir pedalando para Pipa. Encerro dizendo, minhas senhoras e meus senhores, que
Se a nossa segurança está nas instituições, fico extremamente confortável em ver um tribunal formado por juízes tão qualificados, que tanto respeito e que, ora, recebe um reforço de peso para, pela aplicação da legalidade e da boa técnica, superar todas as dificuldades que os novos tempos nos impõem, dando concretude aos nossos mais caros valores constitucionais. Muito obrigado. Convido Sua Excelência, o juiz federal Bianu Arruda Bezerra Neto, juiz membro titular deste tribunal, para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Tem que ligar aí. Boa tarde a todos. Senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador Joás de Brito, muito obrigado por suas palavras. Doutor Rodolfo, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, fiquei sensibilizado ao ouvi-lo, a fazer referência sobre minha família e também sobre a nossa turma da faculdade. Vi muitos aqui hoje, outros tantos encontrei ontem pelos nossos grupos e foi uma viagem fantástica, doutor Rodolfo. Muito obrigado. Assino embaixo de tudo que Vossa Excelência falou. Eu queria também saudar todos os membros da Corte, né, doutor Júnior, doutor Márcio, doutor Arthur, desembargador Leandro, doutor Fábio Leandro, doutor Eric Macedo. Certa feita, meu filho, Miguel, que está ali, disse, é a pessoa que mais liga para o senhor, doutor Eric Macedo. Deve ser seu melhor amigo, eu não sei, ele disse. Fiquei muito feliz em poder ser saudado por Vossa Excelência também. É uma honra muito grande, e, na verdade, pelos três. Fiquei muito emocionado. Senhor, excelentíssimo senhor desembargador, doutor Saulo Henriques de Sá e Benevides, presidente do Tribunal de Justiça, também queria referir meu amigo, doutor Ricardo Vital, que vi ali pela tela, excelentíssimo juiz federal Manuel Maia de Vasconcelos Neto, diretor do Foro da Justiça Federal. Também queria referir todos os meus colegas aqui da Justiça Federal. Vi alguns, não vou citar, para não correr o risco de esquecer algum, mas todos vocês são muito importantes para mim. Doutor Fábio Andrade, Procurador-Geral do Estado da Paraíba, representando Sua Excelência, o governador João Azevedo, excelentíssimo senhor deputado estadual Janduí Carneiro, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, excelentíssima vereadora Elisa Virgínia, vice-presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, excelentíssimo senhor Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro Pinto, também meu colega de turma, procurador-chefe da República atual, doutor Carlos Romero Lauria Paulo Neto, um dos integrantes do Ministério Público mais ilustres, não só da Paraíba, mas do Brasil, doutor Adelmar Regis, doutor Rodrigo, ilustres advogados e também todos da minha turma, da nossa turma, excelentíssimo senhor Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, excelentíssimo senhor doutor Maxi Nunes de França, presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba, doutora Mádia Moura, juíza federal, presidente da Associação dos Juízes Federais da 5ª Região, muito obrigado pela sua presença, ainda que virtual, ilustre presença. Minhas senhoras e meus senhores, chegar a esta Corte Eleitoral inaugura a etapa desafiadora. Quando ingressamos na carreira da Justiça Federal, avistamos essa possibilidade no horizonte, mas ela parece sempre muito distante. De repente, transcorreram 16 anos, eis-me aqui. Antes de tudo, agradeço a Deus. Estou feliz por poder iniciar este ciclo e exercer tão nobre jurisdição, por onde já passaram tantos colegas ilustres do Tribunal de Justiça, da advocacia,
do Ministério Público e, especialmente, da Justiça Federal, minha alma mater. O peso dessa tradição é grande. Com a reinstalação da Justiça Federal no final dos anos 60, ela se inicia com a chegada, em 8 de maio de 1967, do juiz federal Agnello Amorim Filho. Em seguida, veio o então juiz federal Ridalvo Costa, que por aqui permaneceu por mais de uma década. Na sequência, vieram os juízes Alexandre de Luna Freire, que também permaneceu por mais de uma década, Dr. João Bosco Medeiros de Souza, Dr. José Fernandes de Andrade, Dra. Helena Delgado, Dra. Cristina Garcês, Dr. Rudival Gama, Dra. Niliane Lima, Dr. Emiliano Zapata, de Miranda Leitão, um amigo muito especial, Dr. Sérgio Murilo Queiroga, também, Dr. Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, a quem dirijo hoje especial saudação por ter cumprido seu biênio nesta corte com o brilho que lhe é peculiar. Ocupar a cadeira da Justiça Federal no TRE é, portanto, motivo de honra para qualquer magistrado, independente da origem. O tribunal tem por objetivo assegurar a efetividade da soberania do povo na escolha daqueles que tomarão, em seu nome, as decisões mais relevantes para a comunidade política, decisões que definirão os destinos do Estado enquanto superestrutura política e também dos direitos fundamentais dos cidadãos. Esta Corte, assim, tem a grande responsabilidade de garantir a efetividade a um dos grupos de normas mais relevantes da Constituição Federal, justamente aquele que diz respeito à construção do significado do que é ser cidadão, que, nas palavras do professor Paulo Bonavides, representa, abre aspas, o quadro humano sufragante que se politizou, quer dizer, que assumiu a capacidade decisória, transformando-se no corpo eleitoral. O cidadão, contudo, como sabemos todos, e nos ensina o professor Paulo Bonavides, não se limita a ser o quadro humano sufragante de uma nação. Requer-se mais para que se diga, este é um cidadão. A cidadania hoje vai muito além do tripé de direitos da fase inicial da construção das democracias modernas. Tripé que era votar, ser votado e fiscalizar. Para ser completo, o cidadão precisa estar devidamente integrado, não apenas do ponto de vista político e das liberdades públicas, mas também do ponto de vista dos direitos sociais, econômicos e culturais, como, por exemplo, educação, saúde, emprego, habitação, mobilidade urbana e segurança, inclusive alimentar. Então, senhor presidente, o analfabetismo, o desemprego, o racismo, a falta de saneamento básico, a hipossuficiência econômica, entre outros, antes de serem mazelas sociais, são características de uma comunidade política que ainda não soube ou não conseguiu efetivar seu projeto de nação democrática. Esta não se constrói em passe de mágica, mas com muito trabalho. Não é um projeto fácil, mas é preciso tentar. E aqui me dirijo a todos os agentes políticos presentes, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público. É preciso que se termine o dia de trabalho e se pense, fiz o melhor que pude hoje. Um teste para se saber se está-se na trilha certa é menos interesses particulares, mais interesse público. Não é fácil. Muitas vezes, em meio aos desafios da função pública, nos vemos entre feras e sentimos, como disse Augusto dos Anjos, a inevitável necessidade de também ser fera. Platão, em sua célebre obra A República, conta-nos que, certa feita, houve um diálogo muito interessante entre Trasímaco, o sábio sofista, e Sócrates, aquele que dizia que nada sabia. O tema do diálogo era sobre a justiça. O que é a justiça? Se perguntavam e debatiam. Antes, uma observação. Para os gregos, enquanto a felicidade é o maior objetivo de um indivíduo em sua vida privada, a justiça é o maior objetivo de uma comunidade política, ou seja, na vida pública. Segundo Platão, Sócrates fez um belo discurso, afirmando que a base da justiça é a igualdade e que, portanto, determinada comunidade sequer pode pensar em justiça se ainda não compreendeu nem efetivou o princípio da igualdade. Esta igualdade, prossegue Sócrates, decorre do fato de sermos todos racionais e podermos alcançar a mesma ideia de como cada um deve agir em relação aos outros. Só podemos ser justos, frisa, diante dos outros.
Somente assim podemos descobrir o que é o bem em si. Diz Platão que Trasímaco, o sofista, ouviu atentamente todo o discurso de Sócrates, porém divergiu. Disse, em tom de desalento, que a justiça não provém dessa noção de igualdade, mas da ideia de força. Segundo ele, por todas as cidades onde esteve, viu que a justiça sempre é o que convém ao mais forte. Disse, baseado em suas observações, que as pessoas costumam pensar apenas em si próprias. Ninguém se interessa pelo bem de todos. Se alguém se diz interessado em trabalhar para o bem comum, só age assim por ter algum interesse individual. Não há quem queira, prossegue Trasímaco, se dedicar aos interesses coletivos. Cada um procura o máximo de vantagem para si próprio. Segundo esse sofista, a justiça é sempre menos vantajosa, porque a maior vantagem consiste em praticar algum delito sem ser punido. Depois de ouvir pacientemente seu interlocutor, Sócrates arremata. Ele diz que Trasímaco não está errado, e que, de fato, a natureza humana possui muitas falhas e que também tem observado o mesmo que ele, egoísmo, corrupção e a lei da vantagem. Porém, para se entender justiça, não se pode apenas olhar a realidade como ela é, mas como ela deve ser. Não há outro caminho. Segundo Sócrates, as pessoas se unem em sociedade porque têm em vista um bem superior aos seus interesses individuais. E esta ideia de bem superior está na mente de cada um. Assim, é necessário que cada um pense que seu interesse é igual ao interesse dos outros e que somente cultivando o ideal da igualdade é que é possível construir uma sociedade justa. Dessa maneira, senhoras e senhores, por mais disputado que seja o ambiente político, por mais áridas que sejam as paisagens das virtudes humanas, é preciso perseverar na busca pela paz e pelo equilíbrio entre os extremos, bem como pelos ideais de solidariedade e respeito ao interesse público. Quem disse que é fácil? Mas quem escolheu ocupar altos cargos da República tem que trilhar este caminho, para, ao final, poder dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O pensamento é de Paulo de Tarso, mas a palavra fé aqui representa também a justiça. A democracia depende disso. E por falar nela, a democracia, segundo conhecida frase atribuída a Winston Churchill, frase que já é um lugar comum, mas que é ótima para abrir qualquer discurso sobre democracia, abre aspas, diz ele o seguinte: a democracia é a pior de todas as formas inimagináveis de governo, vírgula, com exceção de todas as demais que já experimentamos. Aos olhos de alguns, a democracia é ruim, porque ela é o regime do dissenso, porque permite que existam ideologias rivais, vozes diferentes, porque permite que as autoridades sejam criticadas, cobradas, às vezes injustamente, é bem verdade, e porque permite que o poder político alcançado por uns em algum momento seja em seguida perdido e alcançado pelo opositor. Todavia, é exatamente por essas razões que a democracia é o melhor regime, porque permite o pluralismo de ideias, a convivência entre os opostos, porque permite a todos, não importa se de esquerda, centro ou direita, não importa se ocupando cargos públicos ou não, a união em torno de um só propósito, construir uma verdadeira nação, o que pressupõe o sentimento de fraternidade decorrente do compartilhamento de um mesmo passado, uma mesma cultura, uma mesma língua, um mesmo território. Sendo assim, senhoras e senhores, o maior desafio da democracia é construir instituições públicas sólidas, capazes de suportar os fortes trancos da feroz disputa pelo poder. Aqui, a melhor imagem é a das asas de um avião em turbulência. Vergam, mas resistem. A democracia, repita-se, é o regime do dissenso, da turbulência. Se não está preparado para navegar nestes mares, talvez seja melhor está apenas no corpo sufragante, não no corpo sufragado. Por isso, cada um dos poderes, cada uma das instituições de Estado deve conhecer os limites de suas funções e deve respeitar as demais. No momento em que ninguém souber quem manda, a porta está aberta para a quebra da ordem, o golpe e a revolução. Segundo Aristóteles,
o governante tende a abusar do mandato e cuidar mais dos interesses pessoais do que dos interesses comuns. O Stagirita não dizia isso por desacreditar da política, muito ao contrário. A sua sentença é fundada naquilo que ele entendia ser a natureza humana, de maneira que a tendência é do humano, não da atividade política. O poder em si, presidente, ele não é ruim, ele apenas revela o caráter do homem. Assim, todos os ocupantes dos cargos políticos tendem ao erro, inclusive nós do judiciário, e frequentemente os cometem, mas o erro dos juízes talvez seja o pior de todos, porque os tribunais são justamente as instituições modeladas para conter os erros dos demais. Os tribunais, portanto, constituem-se na última fronteira para conter os eventuais abusos, os excessos do poder político. Quem melhor define poder não são os filósofos, não são os cientistas políticos, são os sociólogos, aqueles que observam o fenômeno social de forma crua, sem a filtragem dos conceitos, das classes e das categorias da filosofia e da política. Os sociólogos olham para a sociedade e descrevem o que veem a partir do seu próprio referencial. Por exemplo, enquanto um jurista diz que uma Constituição é a norma máxima de um Estado, um cientista político diz que é um documento normativo que materializa um contrato social e estrutura o Estado. Mas um sociólogo não. Ele olha para uma Constituição e diz, a princípio, não passa de uma folha de papel. Não importa quem ela diz que exerce o poder, importa quem realmente exerce o poder. A nossa Constituição diz que é o povo, porém, se este povo não for composto por cidadãos completos, ou seja, integrados, no sentido acima referido, então ele não exerce de fato o poder, ele está à margem. A ideia de poder, contida na obra do sociólogo Pierre Bourdieu, é extremamente esclarecedora. Para ele, o poder se deixa observar melhor quando voltamos nosso olhar para a comunidade, sob uma perspectiva comunicacional. Quem põe o discurso? Em outras palavras, de quem é o relato vencedor sobre o bom, o belo e o justo? Em nome de quem? Em suma, quem põe a verdade? Em tempos de cancelamentos, de redimensionamentos da história, de fake news, de atomismo ético, da criação de bolhas de realidade na grande teia, e especialmente nas redes sociais, Bourdieu nunca esteve tão atual, nunca na história da humanidade, o relato vencedor sobre o que é o bom, o belo e o justo, enfim, sobre a verdade, esteve tão flutuante, tão cambiante, tão difuso e confuso. A esfinge nunca devorou tantas pessoas, incapazes de responder a seu enigma, quem és tu, de onde vens e para onde vais. Não é por outra razão que Steven Levitsky diz que as democracias não morrem mais mediante golpes, tropas e tanques, mas através da polarização política exacerbada e da prática do chamado constitucionalismo abusivo, termo cunhado por David Landau, professor da Universidade Estadual da Flórida, e que significa o jogo pesado, o jogo bruto, através do qual abusa-se dos direitos constitucionalmente assegurados e dos instrumentos postos à disposição dos cidadãos e das autoridades. O Poder Judiciário não pode errar aqui. Como dito, ele é a última fronteira. Diz Homero que Ulisses, general grego que lutou na Guerra de Troia, em sua odisseia para retornar a Penélope, a Telêmaco, seu filho, a Argos, seu cachorro, e ao seu reino em Ítaca, em determinada parte do percurso, deparou-se com as belas sereias. Elas tinham o canto límpido e enfeitiçavam definitivamente quem os ouvisse. Quem ouvisse o canto das sereias jamais voltaria para casa. Segundo a narrativa de Homero, no prado onde elas estão, há ossadas amontoadas de homens decompostos, vêem-se suas peles apodrecidas. Ulisses, então, determinou que todos os seus companheiros de viagem tapassem os ouvidos com cera. Porém, ele próprio, cumprindo a natureza humana, que tende ao risco, ao egoísmo, ao prazer imediato, à vantagem, ao ilícito, natureza humana esta percebida e anunciada por Thomas Hobbes, Gustave Flaubert, Machado de Assis e pelo apóstolo Paulo, decidiu-se e iria ouvir o canto das sereias. Como perder tamanha oportunidade? Pensou. Ele, entretanto, determinou aos seus companheiros: amarrem-me no mastro do navio e não me soltem em hipótese alguma, mesmo que eu invoque minha autoridade e os dirija às maiores ameaças. Enfim, senhor presidente,
Às vezes, se preciso for, nós, agentes políticos de todos os três poderes, especialmente juízes e tribunais, temos que fazer o mesmo que Ulisses e jamais nos esquecermos de que, conquanto a natureza humana seja falha, somos capazes de conhecer o bom, o belo e o justo e nos guiarmos segundo a virtude. Vivemos em um tempo no qual, a todo instante, nós todos, e especialmente os jovens, são chamados a seguir a lei de Telema, ou a lei da vontade, que diz mais ou menos o seguinte: fazes o que tu queres, o que for da sua vontade. Nós temos visto isso na discussão de todos os temas relevantes. Vou até repetir: fazes o que tu queres, o que for de sua vontade. Porém, presidente, esta lei conduz ao abismo, porque quem apenas segue sua vontade esquece a virtude. Por isso, quem tem razão é São Paulo ao dizer: tudo posso, mas nem tudo me convém. Nesta caminhada até aqui, a convivência e os exemplos dos colegas e amigos, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, têm sido fundamental. Aprendo diuturnamente com cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Queria dizer o nome de cada um. A responsabilidade de ocupar esta cadeira é imensa. Agradeço ao meu tribunal pela indicação, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, palavras que pronuncio com todo orgulho, e faço na pessoa dos desembargadores federais, Rogério Fialho e Alexandre Luna Freire, exemplos de magistrados, nos quais sempre me inspiro, desde antes de ingressar na magistratura federal. Agradeço aos integrantes deste tribunal, que já nomeei hoje aqui, e que todos os que o fazem, todos, porque fui acolhido de forma gentil e muito fraterna, e tenho certeza que assim será todo o meu período aqui presente. Agradeço a presença vivificante dos meus queridos amigos. Vocês talvez não tenham a dimensão do quanto são importantes para mim. Agradeço a presença dos colegas da minha equipe de trabalho na Justiça Federal, Bruno Melo, Éric Magalhães, Ana Cristina Nóbrega e Daniele Martins. Particularmente, tenho muito orgulho da jurisdição que a nossa turma Reconsal entrega ao povo paraibano, e vocês são parte essencial dela. Trabalhar com vocês torna tudo melhor, tenho certeza. Agradeço a presença de todos que estão aqui nesta tarde, presencial ou virtualmente. Por fim, dirijo um agradecimento especial à minha família, a meus pais, Severino Elias de Queiroga, que não está mais entre nós. Perdão, desculpem. A minha mãe, Edni Vanderlei de Queiroga, por terem me fornecido a base ética e o amor a ser aplicado em tudo na vida. A meus irmãos, Isabela Queiroga e Marcos Queiroga, conhecido integrante já desta corte na condição de procurador regional eleitoral, já tendo exercido o cargo de procurador titular, e quem deveria encontrar aqui, doutor Rodolfo. E eis que ele tomaria posse agora em setembro, mas, devido às incompatibilidades, isso não será mais possível. Eu agradeço aos dois por me guiarem com seus exemplos e me alimentarem com sua sabedoria. A meus filhos, Bianca e Miguel, a quem devoto todo o meu amor, e com quem também aprendo muito nesta caminhada da vida. Vocês dois são os meus tesouros. Se eu não for capaz de dar-lhes a mesma base que recebi dos meus pais para a construção de uma vida feliz, nada terei feito. Como disse o Buzz Lightyear, personagem de Toy Story, ao infinito e além. Estamos juntos, meus filhos. A minha esposa, Ana Virgínia, pelo amor e companheirismo na jornada desta vida, com quem há mais de 20 anos divido meus sonhos e meus medos, minhas vitórias e minhas frustrações, minha paz e minhas angústias. É você que completa minha ideia sobre o bom, o belo e o justo. Muito obrigado a todos pela paciência de me ouvir. Antes de encerrar essa sessão, eu vou ler uma mensagem de Sua Excelência, o senhor desembargador federal Alexandre
Luna Freire, que me enviou hoje pela manhã pedindo para que eu lesse nessa oportunidade. Diz o eminente desembargador. Aspas, o eleitoral sempre agitado por vários anos. Em algumas turbulências estive lá, primeira vez, em 1989, inseguro, porém sem pavor da responsabilidade. Construí ótimos relacionamentos. Guardo saudades destacadas daquele tempo. Projeto alegrias, lembrando da presença de todos os colegas da Justiça Federal. Fomos recebidos e conceituados com galhardia. Isso é bom, pessoal e institucionalmente. Quase que poderia ter pegado o vírus no dia 6 de março, na posse de Zeca, o decano, quando estive lá pela primeira vez em 1989, Tagi na presidência. Lembro de Joás, advogado, o pai, desconstruiu a súmula 6, interrogação, do TSE com a liminar do Colégio do Supremo Tribunal Federal. Irei amanhã em pensamento telepresencial. Peço receber estes cumprimentos antecipados. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta solenidade de posse. Retornaremos em instantes com a pauta ordinária de julgamento, previamente publicada. Muito obrigado a todos.